Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Me ajuda aí, que o seu coração possa estar aberto, queimando, para o que Deus vai fazer nessa noite. Eu quero profetizar, estou com o meu coração aqui queimando, que hoje vai ser uma noite que Deus vai te movimentar, amém, irmãos? Deus vai te mover nessa noite, amém? Você não vai sair daqui da mesma forma, e não quero que isso seja um jargão, como muitas vezes falamos, mas eu sinto que Deus vai movimentar muita gente aqui nessa noite. Eu coloquei um tema que se diz: até quando você vai ficar assim? Fala para o irmão do teu lado aí, até quando você vai ficar assim? Quantos conhecem alguém que fala que está no deserto há mais de 10 anos aí? Quantos conhecem alguém? Você encontra, estou num deserto, pastor. Quantos conhecem alguém que sempre está ruim? Há anos que você conhece, sempre está ruim. Quantos conhecem alguém que está sempre com problema financeiro? Mas acho que é desde que aquela pessoa nasceu. Quem conhece aí? Então eu quero declarar e profetizar que essa noite Deus vai nos movimentar, amém? Vai ser uma noite de rompimento. Eu estou com muita expectativa, porque muitas coisas a gente acha que estou no processo de Deus, estou aguardando Deus. E às vezes até reclamamos, né? Poxa, Deus está demorando. Nossa, estou tanto tempo aqui esperando. Estou tanto tempo nessa luta, nessa dor, estou resistindo. Qual é o tempo do processo? Quem sabe aí o tempo do processo? Quem pode afirmar, não, o processo dura tanto tempo? Não, o processo com Deus dura quanto tempo? Agora o que eu quero trazer aqui na nossa palavra de hoje, será que o processo é o tempo de Deus ou você que não está agindo para que o processo que você está vivendo já seja ultrapassado para que você possa viver um novo nível? Porque tem muita gente que está colocando nas mãos de Deus aquilo que, na verdade, a responsabilidade é nossa. Tem muita gente que vem falar, às vezes com o pastor ou conosco em gabinete, e reclama que o diabo está atacando o casamento, mas não tem nada a ver com o diabo, amém? É problema emocional, é problema de caráter, é problema de relacionamento, amém? Então nós colocamos e espiritualizamos algumas coisas que precisamos agir. Então eu quero declarar que nessa noite Deus vai nos movimentar e nós vamos sair do que estávamos vivendo. Talvez tem gente que está vivendo 5, 10 anos, 15 anos, o mesmo processo. E eu quero declarar que nessa noite vai ser uma noite de rompimento, amém? Que Deus vai te mover na direção da palavra dEle, em nome de Jesus. E uma das coisas que a gente precisa ficar atento é o sintoma da dor. E a gente aprendeu, até como cristão, às vezes equivocadamente, a resistir à dor, como se resistir à dor fosse o maior êxito do cristão. Só que a dor, quando você está com uma dor de cabeça, quando você está com febre, quando você está com dor na perna, quando você está com uma dor na barriga, isso é um sintoma de que algo está com problema, amém? E infelizmente muita gente morre porque se acostumou a resistir à dor, ao ponto de não ter mais jeito, foi tarde demais o tratamento. A dor estava ali, ó, sinalizando, 1 mês, 6 meses, há 5 anos atrás aquela dor ali, ó. E aí quando passou mal, desmaiou, chegou no médico, não dava mais jeito, porque já estava muito grande, já estava alastrado. Ou seja, a dor, ela sinaliza que algo precisa ser feito. Então eu quero que você fique atento nessa mensagem, que talvez algumas dores que você está resistindo, Deus vai dar o remédio, Deus vai dar a solução, Deus vai dar a direção nessa noite, para que isso seja resolvido na tua vida. Amém? Não seja e não ache que você é especialista em resistir dor. Seja eficiente em solucionar as dores e colocar o remédio certo, para aquilo não seja constante na tua vida, amém? E quando a gente vence uma dor, quando a gente supera uma dor, nós temos a autoridade para dizer, ó, toma aqui, o remédio é esse. Toma aqui, meu amigo, é assim que você vai resolver. Toma aqui, eu venci isso, amém? Deus nos fez com autoridade nessa geração. Por isso, não se acostume com a dor, amém? A dor é uma evidência de que algo precisa ser resolvido. A dor é um alerta para você se posicionar. Amém? A dor é um alerta. Quer ver uma coisa? Quem vai no dentista só quando o dente está doente, você não aguenta mais andar? Quem aí? Levanta a mão aí. Ou sou só eu? Quem aí que eu quero ver? Amém?
Ou você, essa semana eu estou com a minha agenda tranquila, eu vou no dentista. Vou dar uma olhada, alguém faz isso aqui? E quando o dente começa a doer? Primeiro você vai lá, bota um remedinho, né? Não, tentou passar batido. À noite você resistiu. Mas quando fica um dia, 2 dias, não aguenta mais, onde é que você vai? No dentista. Então, às vezes, nós vamos acostumando com as dores. E às vezes você está cheio de dor no teu casamento. Às vezes você está cheio de dor nas tuas finanças. Às vezes você está cheio de dor na tua vida emocional. Às vezes você está cheio de dor na tua vida espiritual. E você está acostumando, sabe? Sendo vaselina aqui, resolvendo de um jeito. Uma semana está bem, outra semana está mal. Mas em nome de Jesus, Deus te trouxe nessa noite. Porque o remédio está aqui. Amém? O remédio está aqui. Abre comigo em Êxodo 3:1. Nós vamos falar sobre algo que acontece aqui na vida de Moisés. Porque se tem uma forma que eu vejo, que eu leio, que eu tenho vivido, que Deus faz para nos movimentar, é provocar cenários diferentes na nossa vida. Presta atenção nisso. Deus provoca cenários diferentes na nossa vida para nos mover. Amém? Pega isso aqui, que a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Êxodo 3:1. Vamos ler um pouquinho aqui. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, esta não era consumida pelo fogo. Impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Amém? Moisés, ele está ali tranquilão, ele já estava praticamente 40 anos ali, pastoreando ovelhas. Tinha fugido do Egito, já estava acostumado ali nisso, era a sua zona normal, passar por ali, pastorear ovelhas. E ali, quando ele está nesse dia, eis que ele vê um arbusto pegando fogo, uma sarça queimando, mas o arbusto não queimava. Era fogo, mas não consumia. E ele achou impressionante e foi ver de perto. Por isso eu quero te dizer, não ache normal na tua vida que não é normal. Não acostume com dores que você está passando que não é normal para você acostumar. Não acostume com coisas que está acontecendo no teu relacionamento que não é normal acontecer. Amém? Não acostume com coisas que não é normal na tua vida. Presta atenção nisso. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou. No meio de uma anormalidade, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa, onde mana leite e mel, e a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos aveus e dos jebuseus. Até aqui estava tudo tranquilo para Moisés, não estava? Pô, que legal que Deus vai fazer, né? Justo, né? Mas porque Moisés foi lá, se interessou pelo impressionante, Deus vai começar a movê-lo, amém? Deus está começando a te mover nessa noite, amém? Outra coisa que eu queria atentar aqui, a terra boa que mana leite e mel, era a terra de quem? Deixa eu ler aqui, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos azeus, dos jebuseus, de todos os zeus lá. Já tinha alguém nessa terra prometida.
Deus vai te mover, porque já tem gente tomando posse daquilo que é teu. Tem gente já na terra naquilo que é teu, amém? Por isso você precisa se mover nessa noite. Tem gente já desfrutando daquilo que é para você desfrutar. Tem gente já em posse de coisas que já era para você desfrutar, amém? Deus está te movendo nessa noite. Agora as coisas começam a mudar para Moisés. Até ele está achando interessante o que Deus quer fazer, a pretensão de Deus. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Amém? Deus está tirando Moisés de um tempo de reclusão, de 40 anos de pastoreio, pastoreando as ovelhas do sogro. Ele estava fugido do Egito. Lembra por que ele fugiu do Egito? Porque ele matou um egípcio, se sentiu constrangido, se sentiu como assassino, perseguido, e fugiu. E esse período que Deus chama Moisés é um período muito interessante, porque ele não está no palácio. Moisés ali não estava preparado para falar em público, e ele vai questionar a Deus. Moisés, ele tinha uma fala que muitos dizem como gago, ele não era bom em falar. Então, a primeira coisa que Moisés diz é: quem sou eu para me apresentar? Muitas vezes, nós ficamos paralisados naquilo que Deus quer nos mover, porque nos sentimos incapacitados para fazer o que Ele disse. Quantas vezes você paralisou porque você ainda não se sente capaz, ou acha que não está no tempo certo, ou acha que a tua casa ainda não está redondinha, ou acha que você não está tão fiel com Deus para fazer tal coisa, ou quantas vezes você falou assim: eu só vou voltar para a igreja quando deixar de fazer isso, ou eu só vou fazer isso quando parar isso. Deixa eu te falar uma coisa: Moisés estava como um fugitivo, pastoreando ovelhas do sogro, tinha cometido um assassinato, e Deus o chama. Não é e não tem nada a ver sobre a minha capacidade nem a sua capacidade. O que faz a diferença na sua e na minha vida é quem nos chama. Quando Deus te chama, quando Deus manda você se mover, Ele vai fazer tudo o que for possível, Ele vai fazer tudo o que for necessário para que aconteça, ainda que eu não seja capaz, ainda que eu não seja o mais capacitado. Mas o que é importante na nossa vida como cristão é ouvir e obedecer quem nos chamou. Por isso eu quero falar para você hoje: Deus vai te mover nessa noite. Deus vai te tirar, talvez, não da tua zona do conforto, porque eu sei que muita gente aqui não está passando zona de conforto, mas Deus vai te mover daquilo que você está acostumado a resolver, a solucionar problema. Aqui eu me viro, aqui eu... Não. Deus quer te levar para uma nova temporada. Deus quer te levar para uma nova direção. Deus quer te levar para libertar vidas. Amém? O segredo não é você, é Deus na sua vida. Abre comigo em Êxodo 4:10. Dá uma puladinha aí. Diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Vamos repetir isso aqui comigo? Vamos repetir o versículo 12, está aqui? Vamos lá. Agora, vá. Qual é a sua desculpa para não se mover? Qual é a sua desculpa de achar que você não é capaz? Qual é a desculpa de você falar que eu não sou ainda, não estou preparado, eu não sou o melhor da minha casa, ou eu estou chegando há pouco tempo na igreja, ou eu conheço pouco da Bíblia? Ei, Deus manda você se movimentar nessa noite, que Ele estará contigo, amém? Ele estará contigo, Ele vai te conduzir, Ele vai dizer, Ele vai falar, Ele vai estar contigo.
Quando você olha alguém no altar, quando você olha alguém indo para as nações, quando você acha, nossa, que pessoa que está bem capacitada, ele estava... Não, não, não. É só alguém que teve a ousadia de obedecer ao Deus que chamou, não olhando a sua capacidade em fazer, não olhando a sua capacidade de ir. E por que eu preciso falar com você nessa noite? Porque Deus quer nos tirar daquilo que estamos acostumados, talvez habituados a fazer, para viver o novo de Deus, para viver o extraordinário de Deus, para fazer com que o Evangelho cresça, para que o ID de Deus aconteça. Nós precisamos ficar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor que não são naturais. E porque Moisés viu algo acontecendo impressionante, ele começou a entender, e ali começou um chamado para ele viver o propósito pelo qual ele nasceu. Eu quero falar para você que o que eu sinto da parte de Deus nessa noite é que Deus vai fazer queimar no teu coração, para que você a partir de hoje comece a viver o propósito pelo qual você nasceu. Moisés, o libertador, é aquele que foi salvo no Nilo, que passeou no cestinho, foi parar ali no palácio, e entre milhares de crianças, a vida foi poupada, porque tinha um propósito. Só que ele estava há 40 anos no deserto, fugindo, apacentando ovelhas, distante do seu propósito. Eu não sei quanto tempo você está distante do seu propósito. Eu não sei há quanto tempo você está fazendo aquilo que não nasceu para fazer. Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus vai te movimentar, Deus vai te mover em direção do teu propósito de vida. Deus vai te mover em direção ao seu propósito de vida. Porque o diabo ele quer te deixar morno, ele quer te deixar acostumado com a dor. E muitas vezes Deus provoca cenários diferentes. Muitas vezes Deus provoca cenários diferentes. Por quê? Porque a gente acha que o que está acontecendo, meu Deus, eu não vou suportar, isso eu nunca vivi. O que está acontecendo é extraordinário, o que está acontecendo agora não tem mais jeito. Não, não, mas Deus está provocando um cenário diferente, para você enxergar que você tem um chamado, que você precisa se movimentar, que você precisa se mover, que não é pela sua capacidade, não é pelo que você fez, não é pelo seu passado, mas é por quem te chamou, amém? 2 Coríntios 4:7, eu quero ler só esse versículo, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barros, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro? Somos ou não somos? Mas não importa se o vaso é pintado, não importa se esse vaso é precioso por fora, não importa a condição externa do vaso, o que importa é o que está dentro do vaso. Não importa se esse vaso é bonito, não importa se esse vaso é valioso, o que vai importar nesse vaso é o conteúdo que tem nele. Se você valorizar o conteúdo que tem dentro de você, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus, se nós valorizarmos o que tem dentro de nós, se nós valorizarmos o que tem dentro de nós, na mão de Deus nós somos preciosos, e para essa geração nós somos poderosos. Eu não me importo quão belo, como fino, como delicado, se sou barato, se sou caro, o que importa é o que tem dentro do vaso. Fala para o irmão do seu lado, o que tem dentro de você, o que tem dentro de você é poderoso. O que tem dentro de você é poderoso. Por isso é uma noite de movimento, que a gente vai precisar movimentar para o que tem dentro virar para fora. O que tem dentro virar para fora, amém? O que tem dentro vai vir para fora, amém? Não o que está fora vem para dentro. Não as palavras que falaram contra você, não que você não presta, não que você faz tudo errado, não que você nasceu para sofrer, não. O que tem dentro de mim vai começar a ser uma realidade externa na minha vida. O que tem dentro de mim vai começar a ser uma realidade que vai me impulsionar para o meu propósito. O que tem dentro de mim, o poder de Deus que atua em mim, que habita em mim, vai me fazer viver grandes coisas, amém? Não tem nada a ver com a minha beleza, com a sua beleza, não tem nada a ver com o que você sabe falar ou não sabe falar, tem tudo a ver com o que você valoriza, que habita dentro de você. A você saber que eu sou cheio de Deus, que eu sou cheio do poder de Deus, que eu sou um vaso, mas cheio do poder de Deus.
Quando valorizamos mais o externo do que o interno, nós quebramos muitas vezes, porque achamos que somos bons para isso, que nós somos capacitados para aquilo, que estamos ali porque eu sou bom naquilo. Não, 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 não. Deus nos coloca em alguns lugares estratégicos, quando nós valorizamos o poder dele em nós, o que tem dentro de nós, quando nós valorizamos a presença dele em nós. Amém? Eu vou aqui descrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nesse diálogo com Moisés, o quanto é importante o que Deus está fazendo na vida de Moisés, a quebra de crença na vida de Moisés, a quebra de trauma do passado e a quebra de visão na vida de Moisés, que eu e você precisamos entender. Quantos creem que nós temos um chamado aqui? Ou você acha que nós viemos para essa terra para pagar boleto? Amém? Para se divertir, para comer, beber? Você acha que veio só para isso? Você acha que Deus te deu vida para isso? Nós viemos para cá para incendiar a nossa geração, amém, irmãos? Para anunciar o evangelho, para curar enfermos, para falar que existe salvação, para trazer a palavra de esperança, de boas novas, amém? Êxodo 3:6, o Senhor diz: eu sou o Deus do teu pai. Deus está trazendo algumas afirmações e está quebrando todas as desculpas de Moisés. E cada palavra que eu for falar que Deus falou, Deus está desconstruindo algo na tua vida. Talvez um muro que você construiu, talvez uma barreira que você construiu, talvez uma deficiência que você aumentou desse tamanho, achando que Deus não vai te usar por isso. Êxodo 3:6, eu sou o Deus do teu pai. E no versículo 10, ele diz, Senhor diz, eu te enviarei a Faraó. No versículo 12, ele diz assim, eu certamente serei contigo. No versículo 17 ele diz, eu vos farei subir. No versículo 20 ele diz, eu estenderei a minha mão. No versículo 21 ele diz, eu darei graças a este povo. No versículo 14 ele diz, eu sou o que sou. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua habilidade. Não tem nada a ver com o seu jeito de ser. Quando ele te chama, ele te sustenta. Não tem nada a ver com o que você é, em quem ele é. O que Deus está falando para Moisés, Moisés, eu sei que você não fala bem. Eu sei disso, Moisés, eu sei de tudo isso. Eu sei da tua vergonha, eu sei do teu medo. Eu sei o quanto, aparentemente, é difícil para alguém ir lá falar para Faraó, liberta meu povo. Mas sou eu que estou te enviando. Ei, Deus manda te dizer que é Ele que te envia, é Ele que te sustenta, é Ele que dá a palavra, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te enviar, amém? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Por isso, muitas vezes a gente se quebra, se frustra, porque queremos viver uma vida aqui na terra com a força dos nossos braços, achando que nós sustentamos nossa vida, nós sustentamos nossa família, eu não preciso de Deus, aqui eu consigo pagar tudo, eu consigo dar o melhor para minha casa. Aí quando a gente passa por uma dificuldade, quando o nosso filho ou ente querido entra naquele leito de hospital onde o pai não pode entrar, aí a gente entende que só Deus pode fazer, que só Ele pode. Nós vamos daqui a pouco apresentar um bebê aqui, ao final do encontro, e eu sei que por mais amor que o pai e a mãe tenham, a maior proteção, infelizmente tem momentos que eu já vivi, provavelmente você que é pai já viveu, onde nós temos que orar, Senhor, entra naquele hospital, Pai, toca na vida daqueles médicos, envia anjos naquele lugar, amém? Por mais amorosos que nós somos, por mais protetores que nós somos, existem momentos na nossa vida que nós vemos como somos limitados. E é isso que Deus está tratando a Moisés. Moisés, eu sei que você não pode ir lá, eu sei que você fala mal, eu sei que você está aqui no momento de fuga, mas não é por você, é por mim, sou eu que te envio. E nós temos, como filhos de Deus, um grande chamado, que é o maior chamado de todos. E se você parar para ver, Deus chamou a atenção ali de Moisés através do fogo, não foi? O fogo que não queimava,
que não queimava a sarça. Mas o que chamou a atenção foi o fogo, foi o primeiro contato ali que Moisés ficou impressionado. O fogo atraiu a direção e o fogo não queimou a sarça. E eu quero falar sobre fogo, mas entendendo um pouco sobre o nosso chamado. Abre comigo em Lucas 9:60, porque o chamado vai muito além do que a gente acha. O meu chamado é... Não. Nós temos um chamado principal e central, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Diz assim: Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Isso aqui é muito forte. E eu quero dar um exemplo. Se todos aqui fôssemos médicos e estivéssemos em uma guerra e todos nós fomos de emergência chamados para um grande pelotão foi atingido, estão entre a vida e a morte, estamos precisando chegar o mais imediatamente no hospital. E no meio do caminho, algumas pessoas estão com corpos e tentam nos chamar e nos chamam: nos ajudem aqui a enterrar esses corpos. Vocês perderiam tempo sepultando os mortos ou chegando no hospital? Qual seria a nossa decisão? Hein? É o que Jesus está falando. O nosso chamado é para salvar vidas e não para enterrar vidas. Então quero que a igreja desperte ao nosso chamado central, que é salvar vidas. Tem pessoas morrendo ao seu redor, tem pessoas morrendo, tem famílias sendo despedaçadas, tem pessoas pensando no suicídio, tem pessoas sendo entregues ao vício, tem pessoas nas mãos do inimigo, que eu e você podemos e devemos salvar. E não tem nada a ver com o que você sabe, não tem nada a ver com a tua capacidade, não tem nada a ver com o teu dom, não tem nada a ver com a tua vergonha, não tem nada a ver se você é gago, se você não fala bem, não! Tem a ver com Ele, porque se eu confio, Ele me sustenta, Ele vai me dar palavra, Ele vai me dar direção, Ele vai falar o que eu não sei falar, amém? Quantas vezes eu falei o que nem escrevi, o que nem sabia que estava falando? Era o Espírito Santo conduzindo. Mas o que eu preciso? Me movimentar. Eu preciso me mover na direção de Deus. E talvez essa dor que você está passando aí é um alerta que você não pode mais ficar nessa. É um alerta que você precisa mover. É um alerta que você não precisa botar: ai, Deus, faça isso. Não. Se movimente. Me obedece. Sai do lugar da dor e vai caminhar para o chamado, vai caminhar para a direção. Amém? Nós somos chamados não para enterrar mortos, mas somos chamados para ressuscitar mortos. Assim, cumpra o seu chamado de Deus e vá e pregue o Evangelho. O que eu falei aqui, você não pode achar normal esse processo anormal. E quando eu falei que tem gente que está 10, 15, 20 anos, às vezes você conversa com alguém, a pessoa está 10 anos no deserto. A pessoa está 20 anos com problema financeiro. A pessoa está 15 anos pensando em separar. Tem gente que está 15 anos no casamento e até hoje pensa em separar. É normal isso, irmãos? É normal? Não trate o que é normal como normal, amém, irmãos? Não trate como normal. Aí você sabe até o analgésico da dor. Eu já sei, pastor. Essa semana a gente tem vontade de separar, ela até me mandou para fora de casa, eu sei que semana que vem vai melhorar, eu vou dar uma... Não trate a dor com analgésico, Jesus é o remédio, amém? Você precisa colocar o remédio para solucionar a dor. Não ache normal. E por que eu comecei aqui falando sobre Moisés? Porque Moisés estava há 40 anos pastoreando ovelha, distante do seu chamado, distante do seu propósito, mas no seu pior momento de vida, Deus o chamou de volta. Deus o chamou a atenção. Deus colocou a sarça. Deus fez com que os olhos de Moisés ficassem atentos para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que algo está queimando no teu coração para você se despertar para aquilo que Deus tem para a tua vida, para o caminho da direção, para aquilo que você tem como chamado de vida.
Por que isso? Porque a tua família precisa de você. Porque os teus filhos precisam de você. Porque a nossa nação precisa que você seja fiel ao que Deus tem para você. Porque quando um diz sim ao chamado, todos ao redor se beneficiam do chamado, amém? Quando você diz sim, quando você obedece, quando você resolve, eu não vou aceitar essa dor. Eu não vou aceitar viver dessa forma. Eu não vou achar normal eu passar tantos anos escravo da pornografia. Eu não vou achar normal eu passar tantos anos pensando em me separar. Eu não vou achar normal eu não ter desejo de ir para a casa de Deus. Não pode ser normal, irmãos. A Bíblia diz que uma mulher sofria de hemorragia 12 anos. Amém? Todos sabem da história. 12 anos. E a palavra de Deus vai dizer que ela gastou tudo o que tinha com a medicina, tentando resolver. Ela gastou tudo o que tinha. 12 anos. É normal 12 anos uma mulher sangrar? É normal 5, 7 dias? Normal. 1 mês é normal? 2 meses é normal? 12 anos é normal? Irmãos, eu não sei há quantos anos você sangra por algo que não é normal, mas eu quero declarar que Jesus está nessa noite, que Jesus está nessa casa, que Jesus vai ver o teu movimento, a tua disposição de não conviver com algo que não é normal, para aquele que tem um Deus que pode curar. E a história vai dizer que aquela mulher, 12 anos, ela escuta falar que Jesus ia passar ali, e ela pensando, irmãos, olha isso aqui, pensando ela, se eu somente tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Coloque os seus pensamentos agora naquilo que Jesus pode fazer na tua vida. Coloque os seus pensamentos agora naquilo que o anormal precisa ser curado na tua vida. Coloque os seus pensamentos naquilo que você vem há anos sofrendo, sangrando, perdendo força, perdendo vitalidade, perdendo energia por algo que Jesus pode fazer hoje. Comece a pensar, Senhor, se eu conseguir tocar nessa noite, se o Senhor achar graça da minha vida nessa noite, se o Senhor encontrar fé no meu coração nessa noite, eu serei curado. Eu não posso achar normal tantos anos como filho de Deus, vivendo como aquele filho pródigo, comendo o que sobrava dos porcos. Às vezes a gente se espanta com histórias de filhos de bilionário vivendo pobre. Não é curioso? Nossa, como é que pode? O pai dele era bilionário e ele estava fazendo isso, vivendo nisso. Mas o nosso pai, o seu pai, é dono do ouro e da prata, criador de todo o universo. Como pode muitas vezes a gente sujeitar a comer migalhas, a viver anos e anos comendo e rastejando do que sobra? Deus te chamou com uma autoridade para viver o teu propósito, para alimentar as pessoas ao seu redor e anunciar o evangelho e transformar e salvar vidas. Eu não posso achar normal, amém? Eu quero ler o último versículo dessa noite. Êxodo 13, 21, abre comigo. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Amém? De manhã, isso aqui o povo já foi livre, né? O povo já estava na direção da terra prometida. E de dia o Senhor mandava uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Deixa eu te falar, quem te chamou continua com você, para que nem nos momentos de escuridão você pare. O fogo que apareceu na sarça continuou com o povo, guiando a direção, para que eles nem parassem, nem de dia, nem de noite, mas para que continuassem seguindo o caminho. Você parou? Você quer desistir? Você acha que é limitado para caminhar naquilo que Deus tem te chamado? Deixa o fogo te direcionar nessa noite. Deixa o fogo de Deus te mostrar a direção nessa noite. Porque
O mesmo fogo da sarça continua com o povo guiando, para que eles não parassem nem de dia nem de noite. Ou seja, quem segue a direção daquele que o chamou, nem nos momentos mais escuros da vida, porque sabe que Deus está direcionando. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei a dificuldade, eu não sei o processo de escuridão que você está passando, mas eu quero te dizer, Deus continua contigo. Deus continua contigo, é o mesmo que te chamou, Ele continua de pé naquilo que falou. É só o que a gente precisa fazer? Observar que Deus é comigo, não é pela minha capacidade, não é pelo que eu sei, não é pelo que eu fiz, não é pelo meu passado, é pela minha disposição de levantar e continuar caminhando na direção que Ele me chamou. Isso parece ser muito fácil de fazer, mas é difícil porque eu preciso desconstruir outras direções. Eu preciso desconstruir outros caminhos. Eu preciso desconstruir algumas coisas que eu fui construindo, que não tinha nada a ver com a direção de Deus. E eu quero falar para você nessa noite, que essa é uma noite, eu não sei quantos anos, quantos meses, quantos dias, você está passando por uma dor que parece ser insuportável. Mas Deus quer mudar a tua história nessa noite. Deus quer te dar destino nessa noite. Deus quer te colocar na direção do teu propósito nessa noite. Deus quer te mover para você viver aquilo que Deus projetou para a tua vida. E não tem nada a ver com a sua capacidade. Eu não estou aqui pela minha capacidade. Eu estou aqui porque eu decidi obedecer aquele que me chamou. E porque eu obedeci, Ele me sustenta naquilo que eu não sei, naquilo que eu não posso, naquilo que eu acho que é difícil para mim. Mas para Ele, nada é impossível. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua limitação? Aquele filho pródigo, depois de pegar tudo que tinha, foi embora de casa, quis viver a vida dele, quis seguir na sua direção, quis ter os prazeres da vida, quis gastar, quis sustentar com mulheres, quis festejar, beleza, que bom, até que veio uma grande crise, até que veio momentos de escuridão, e ele passou, como falamos aqui, ao ponto de comer o que sobrava dos porcos, até que, olha isso aqui, lembra que eu falei no início que tem coisas que Deus faz, mas muitas delas nós precisamos fazer? Deus não vai te trazer para a direção que você foi sem Ele te ordenar. Deus não vai mudar a tua direção se você foi sem Ele te dar essa direção. A palavra vai dizer que aquele filho pródigo, que estava na direção errada, no tempo errado, fazendo coisas erradas para o pai, ele decide levantar e diz assim, e decidindo, se colocou de pé e voltou para a casa do pai. Hoje é uma noite de decisão, onde, como falamos no início dessa palavra, Deus vai te mover, mas vai ser através da tua decisão de mover na direção do propósito de Deus, de mover na direção do chamado que Ele tem para a tua vida. E o principal chamado que você tem é ser uma bênção na vida das pessoas. O principal chamado que você tem é falar do Deus que te transformou. Eu entrei aquele dia na igreja todo quebrado, pensando em desistir, pensando em parar. Eu entrei com tudo meu negativo, com as coisas ruins, com o meu financeiro abalado. Mas um dia, Deus achou graça no meu coração, na minha decisão de caminhar com Ele. E as coisas mudaram de rumo. A decisão não é de Deus, amém? Porque Ele já te deu a resposta. Ele já te mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que tem o poder de escolher a direção? Eu e você. Aquele filho pródigo, ele decidiu se levantar e voltar para a casa do pai. E aqui eu encerro. Ele foi embora pensando que tinha levado tudo que tinha de direito. Ele saiu da casa do pai achando que tinha levado todos os seus bens, toda a sua herança. Mas quando ele chega, o pai tinha um anel novo, uma veste nova, sandálias novas. O melhor dele estava guardado com o pai. Ei, eu não sei quanto tempo você andou afastado, eu não sei quanto tempo você caminhou na sua direção, mas eu quero dizer que o nosso Pai, o seu Pai Todo-Poderoso, tem o melhor guardado para mim e para você. Volte para a direção do seu chamado, volte para a direção do Pai, confie no chamado que Deus tem, porque ainda que seja limitante para você tantas coisas, Ele te sustentará. Ele te sustenta. Não vai pela tua força, não vai pelo teu conhecimento, não vai pelas suas limitações, principalmente não pare pelas suas desculpas, porque Deus vai te mover
nessa noite. Amém?